das coisas que a gente está fazendo, tá? Eu, o Antônio, o Elton participando um pouco. O que é? A gente está fazendo algumas mudanças na estrutura que a gente tem lá hoje no data center. A gente já tinha solução de virtualização lá, mas não estava ideal ainda. Então está mudando um pouco para estrutura, tudo mais. Então vou passar para vocês as coisas que a gente está fazendo, tá? Bom, a primeira coisa é por que a gente tem que virtualizar ou por que a gente está querendo virtualizar. E aí a gente vai ter até um pouco, algumas divergências com coisas que talvez vocês vejam por aí, porque os objetivos nossos são um pouco diferentes do que a maioria dos players de virtualização, vamos dizer, tentam vender. A primeira delas é o gerenciamento remoto, é o objetivo que a gente tem. O que é? Nosso data center está lá em Alphaville, em Barueri, outra cidade. Se dá uma zica qualquer numa máquina, alguém consegue correndo daqui e até lá para restartar uma máquina ou fazer alguma coisa assim. A gente tem até pessoal que faz esse gerenciamento lá, mas às vezes é mais rápido a gente sair daqui para outra cidade do que eles descerem lá da sala deles e fazer o que a gente está pedindo. Fazer o que a gente está pedindo. Exatamente. A outra, redundância. Perder uma máquina, a gente tem que ter outra no lugar ou outra máquina disponível para subir o serviço, para não ter que ficar dependendo. Caiu, fritou uma máquina, a gente para, não pode. O que o pessoal normalmente vende, que vocês vão ver por aí, de coisa? É a redundância também, mas o que eles vendem é a consolidação de equipamento. O que é a consolidação de equipamento? Eu tenho muitas vezes, dependendo de muitas empresas, que assim, tenho 10 servidores, cada um faz um negocinho e todos eles são subutilizados. Sobra processador, sobra memória, sobra disco, sobra. E aí o que eles fazem? Eles conseguem condensar vários servidores virtuais numa máquina física, então em vez de eu precisar de 10 máquinas para ter os meus 10 serviços diferentes, eu posso ter 2 ou 3 máquinas que vai fazer a mesma coisa. Nesse caso a gente não está utilizando isso, até porque na verdade as máquinas são muito bem utilizadas, tirando uma ou outra que realmente é candidata à consolidação, todas as outras têm utilização muito alta, então pouco ia ganhar com esse tipo de coisa. Bom, plataformas que foram estudadas no caso para fazer a virtualização, tá, gente? Algumas vocês já conhecem, VMware, todo mundo já ouviu falar, que é inclusive a plataforma que a gente estava usando até então. É uma plataforma muito boa, mas faltava algumas coisas que a gente não tinha e aí depois vou explicar o porquê. O Windows Server 2008, o Hyper-V, é outra plataforma de virtualização. Acho que não vai muito de encontro às nossas necessidades. Não preciso explicar muita coisa. VirtualBox, vocês também já estão careca de usar. Mas ele é legal, ele até poderia até ser utilizado na virtualização do servidor, mas não é o intuito dele. A ideia, o foco principal é a virtualização em desktop, então também não é muito o nosso caso. KVM, que é o Kernel Virtual Machine, KVM, ou antigamente um outro projeto que veio atrás dele que chamava QEMU, uma virtualização nativa de Linux, para Linux, que é legal, mas ele na verdade tem uma administração um pouquinho mais complexa, tem uns detalhes mais complexos para a administração, então acabou não caindo muito no que a gente estava precisando, tá? E aí então a plataforma que a gente acabou optando foi o Xen. O Xen na verdade é uma plataforma open source que já está há algum tempo no mercado também, é para virtualização de máquinas, mais focada em servidores, tem vários players no mercado trabalhando com isso e acabou sendo a plataforma que a gente acabou optando aí para trocar no lugar do VMware. Bom, produtos que usam Xen, o que acontece? O Xen, na verdade, padrão, ele é uma base para que você possa construir produtos de virtualização em cima. Ele não vem pronto. E aí, por exemplo, quem, trabalha com Xen? A Citrix trabalha com Xen, que tem alguns produtos que é o Xen Open, eu chamei de Xen Open Source, na verdade só se você ficar só como Xen. Ele é a versão base
onde os outros produtos são construídos em cima. Chain Server, que é o produto, vamos dizer, o carro-chefe deles lá, que é o produto que eles vendem. E um produto que fica, vamos dizer, intermediário entre o Open Source e o Chain Server, que é o Chain Core Platform, que é o que a gente está adotando aqui, inclusive. Na Oracle também tem o Oracle VM, também baseado em Chain. E tem outras empresas que produzem produtos em cima de Chain também, mas com muita visibilidade assim. Quem usa isso? Fala, pô, mas você está passando uma plataforma. Não, mas alguém usa isso? Bom, quem já tem conhecimento que usa, fora outros milhares de empresas que usam, mas tem bastante visibilidade no mercado. A Amazon, toda a plataforma da Amazon é baseada em Chain. Rackspace, Linode, e por aí vai um monte de empresas que vendem hosting, que fazem servidores virtuais, um monte de gente que vende agora porque servidor virtual virou sinônimo de cloud computing, que na verdade não é exatamente uma coisa, não é exatamente a outra, não são a mesma coisa, mas tem muita gente que mistura as coisas na hora de vender. Muita gente trabalha com isso. Inclusive o da Amazon, se não me engano, é a maior plataforma com base em Chain que tem por aí. Disso aí, quais foram os critérios que eu usei, na verdade, para avaliar qual dessas plataformas que a gente ia usar? Primeiro, licença. A gente não dá para investir 5 mil, 10 mil dólares por máquina para rodar uma plataforma de virtualização. Tem que ser alguma coisa que a gente pudesse usar for free. Limitações. Sorry. Não sei por que ele fez isso. Limitações. Algumas dessas soluções que oferecem a virtualização gratuita tem limitação. Por exemplo, eu posso usar, minha máquina virtual pode ter tanto no máximo tanto de memória, ou pode usar no máximo tantos processadores, ou algum tipo de limitação na máquina. Ou seja, por exemplo, hoje na versão que a gente usa do VMware, que é o ESX, a minha máquina virtual só pode ter 4 cores. Eu posso ter uma máquina física de 20 cores ou até mais, a minha máquina virtual só vai poder ter 4. Então não é legal. Facilidade de instalação. Aqui, assim, por que o Chain Open Source não entrou no lugar do, por exemplo, XCP? Porque o Chain Open Source teria que instalar um Linux, em cima do Linux instalar o Chain, configurar o Chain, botar a coisa para funcionar tudo. Nas outras, por exemplo, no SX, no VMware SX, ou no XCP, ou no Chain Server, eu simplesmente pego um CD, boto na máquina, next, fim, está instalado. Não preciso me preocupar com outros problemas de instalação, nada disso. Facilidade de administração. Preciso ter uma interface para administrar. Assim, eu não preciso, mas a maioria, o que acontece? Não dá aplicação na minha mão para administrar isso. Então outras pessoas vão ter que administrar isso de alguma forma. Se tiver pelo menos uma interface visual, alguma coisa que eu possa manipular, ia ficar muito difícil de trabalhar. Mesma coisa no Chain Server. Não rola. Não tem. E, na verdade, eu preciso do oposto também, que é a administração via console. Por quê? Vamos supor uma pane que baixou todo o data center. Já aconteceu. Acabou a luz do data center, caiu todas as máquinas. Alguém tem que ir lá, isso a gente ainda pode solicitar remoto, vai lá e religa as máquinas. Só que os serviços vão ter que subir na mão. E eu não vou ter nem firewall rodando, nem nada que eu possa acessar externamente para abrir uma ferramenta gráfica e administrar esse serviço. Então eu tenho que conseguir dar um SSH para lá, para dentro, para fazer alguma coisa. Então isso aqui é necessário a administração via console, coisa que a gente não tinha, por exemplo, onde era meio precária no ESX. Esse requisito aqui, eu vou falar que eu considerei ele no início, mas depois eu cheguei à conclusão que a gente não vai precisar dele. Que é o Live Migration. Live Migration é o recurso que algumas plataformas de virtualização têm, que é assim, eu tenho uma máquina A
e tem uma máquina B. Vamos supor que tem várias VMs numa e várias VMs rodando na outra. Só que a máquina A já está no limite lá de memória de processamento, alguma coisa, e a máquina B está tranquila, está sobrando processamento, sobrando memória, ela tá... O que acontece? Eu posso pegar uma VM ou várias VMs que estão rodando nessa máquina e passar a rodar nesta máquina. Detalhe, sem parar a VM. Consigo pegar a VM rodando daqui e transportar ela para outra máquina com ela rodando. Inclusive, por exemplo, as versões, vamos dizer, Pro, porque todas essas soluções que foram avaliadas, que são as soluções gratuitas, elas são versões um pouco mais limitadas do que a versão Pro, tem menos recursos. Um desses recursos que eles oferecem na versão Pro é o Live Migration automático, ou seja, a própria plataforma gerencia a carga das máquinas, ou seja, quando acontece a situação de uma máquina estar sobrecarregada, a própria plataforma sozinha faz essa movimentação das VMs. Coisa que nas versões que a gente não tem hoje, tem que fazer, dá para fazer, só que manual. Bom, essa é a estrutura que a gente tem hoje, só para vocês terem uma ideia da parte de equipamento que a gente tem hoje. O que acontece? Tá? Isso aqui mais para falar de gerenciamento, principalmente da redundância. Tá? Gerenciamento, acho que não tem mais muito o que falar. Qualquer máquina eu posso carregar, desligar. Aliás, aconteceu um fato bem curioso, não sei se vocês ficaram sabendo há algum tempo atrás, que foram dar uma manutenção no banco de dados e desligaram a máquina. Em vez de dar shutdown no banco de dados, deram shutdown na máquina. E aí, se a gente não tivesse a plataforma virtualizada, alguém ia ter que sair correndo aqui para religar a máquina. E não foi o caso, na verdade, só entrou no console da administração da máquina virtual e mandou startar a máquina de novo e estava resolvido. Essa é a parte principal do gerenciamento da máquina, né? Mas enfim, essa aqui é a estrutura que a gente tem hoje, tá? Mais ou menos assim simplificada, é o que a gente tem hoje. O que a gente tem? A gente tem os nossos links, MPLS, PMRL, VPN, internet, que recebe por onde os nossos clientes se conectam com a gente. A gente tem uma máquina aqui que é o tal Front, vocês já devem ter ouvido falar bastante, que ele trabalha como router, firewall e proxy de web. Eles recebem todas as requisições web hoje e repassa para os web servers que a gente tem aqui, nessa linha. E esses web servers vão se comunicar com as máquinas que têm banco de dados. E hoje, o que acontece? A gente tem uma série de arquivos que são compartilhados, tem arquivos de backup, tem arquivos de configuração, tem o próprio código do sistema, que tem que estar disponível para todas as máquinas, e uma série de outras coisas que acabam parando numa máquina que tem, vamos dizer, tem mais capacidade de disco e acaba concentrando todos esses arquivos, essas coisas lá dentro dele. Só que a princípio parece muito interessante essa plataforma, só que ele tem dois problemas. Primeiro, se cair o front, acabou. Basicamente é isso. Se essa máquina cair, parou todo o serviço, ninguém consegue mais acessar as máquinas. E não só isso. Se essa máquina cair, lascou também. Porque os arquivos de configuração, o código, está tudo lá dentro. Tudo compartilhado. Então essa estrutura a gente não estava legal. Isso aqui existe um termo que o pessoal usa que chama SPOF, que é o Single Point of Failure. O que acontece? É um ponto único aqui que se cair toda a minha estrutura, tem uma máquina redundante aqui, a gente sabe que por exemplo, se cair um web server a gente consegue subir a cliente nas outras máquinas. Se cair um banco, tudo bem que um banco já é uma coisa um pouco mais complexa, mas mesmo assim a gente tem máquina de reserva, a gente consegue subir com um pouco mais de tempo, mas a gente consegue subir o banco de volta em outra máquina e por aí vai. Agora se cair essa aqui, parou todo o serviço, se cair aquela, parou todo o serviço. Então não estava legal isso aí. Então qual foi a solução que a gente pensou para resolver esses problemas? No front, virtualizar o front. Transformar ele em uma máquina física hoje e vai virar uma máquina virtual. Ou seja,
Se ele cair em uma máquina, a gente, por exemplo, a máquina física que está rodando cair e travar, a gente consegue subir ele em qualquer uma das outras máquinas físicas disponíveis que a gente tem lá. Então, assim, a gente está mais ou menos tranquilo com isso. É lógico que a gente precisa de uma outra máquina que não está na estrutura aqui nova, não fiz o desenho da estrutura nova, mas o que acontece? Tem uma máquina, vamos falar assim, uma máquina de backup, um backdoor. Ela fica rodando lá, ela recebe conexão externa, e ela só serve para o quê? Para eu entrar nela e para começar a startar, ou baixar, ou fazer qualquer outro tipo de administração a partir dela. E aí eu posso, por exemplo, caiu o front, caiu todo o serviço, mas beleza, eu posso entrar no backdoor e startar uma outra máquina, por exemplo. Então, nessa parte a gente está resolvido. Mas e o storage? O que a gente pode fazer com o storage? Posso virtualizar o storage? Posso até, mas eu posso, por exemplo, se cair o storage, eu posso subir em outra máquina? E os dados do storage vai ficar onde? Aí qual que foi a solução? Redundância de storage. Ou seja, esse aí eu vou ter, até fiz o desenho aqui, eu vou ter duas máquinas iguais trabalhando com storage. E aí eu vou ter, na verdade, uma camada em cima delas de virtualização, ou uma camada, vamos falar de cluster, temos um melhor cluster, que vai estar o quê? As minhas máquinas aqui, as minhas outras máquinas, os web servers, os bancos e tudo mais, vão enxergar o cluster. E esse cluster vai ter, no caso aqui, a gente fez duas máquinas replicadas, ou seja, tudo que tem aqui. E aí o que acontece? Se uma máquina cair, a outra continua assumindo todo o serviço. Na verdade existe aqui toda a tecnologia aqui, vamos falar assim, fora a replicação dos dados, tá? Que é um outro quadro, um file system replicado, ele já é uma replicação, é um esquema de replicação em cluster. Então, na verdade, aí é um software especializado que está fazendo isso. Mas para enxergar isso aqui como um todo, na verdade o que eu fiz foi, cada máquina tem um IP próprio, fixo, e o cluster tem um IP próprio também. E aí o que acontece? Uma das máquinas pega o IP do cluster e ela assume todo o serviço. E as outras máquinas só ficam monitorando. Se, por exemplo, na hora que cair, essa aqui estava no IP do cluster, ela travou, automaticamente essa aqui pega o IP do cluster e começa a prover os serviços que a outra estava fazendo. Isso automaticamente? Automaticamente. Essa parte aqui é toda automática, inclusive já simulei, assim, tava acessando, fui lá e deixa te dar uma máquina, a outra assume, tá? Funciona direitinho. Volta, por exemplo, aí na hora que sobe essa aqui, por exemplo, na hora que restarta essa aqui, as máquinas ressincronizam sozinhas. Ou seja, tudo o que aconteceu aqui vai parar lá depois. E aí, por exemplo, se eu baixar essa aqui assume também. Então, essa parte aí, pelo menos a gente fica tranquilo que a gente eliminou os POCs desse jeito. Não está 100% migrado ainda, está em fase de migração isso aqui. Como é que eu vou falar? Tem coisa aí, por exemplo, o front vai ser a última coisa a ser feita. Bancos de dados ainda não estão migrados. Os webs estão praticamente todos migrados já. Alguns, acho que tem 2 ou 3 ainda que não foram migrados, mas aí o que acontece? Tem que dar uma rearranjada em máquina, porque as máquinas são todas ocupadas agora, então eu preciso liberar uma para poder migrar próximo e por aí vai. O trabalho que estou fazendo hoje é exatamente a preparação do storage. Na verdade já está pronto, já está funcionando, mas eu estou migrando todos os arquivos, tudo mais que estavam no storage antigo para o storage novo, para poder liberar a máquina do storage antigo para dar continuidade ao serviço. Da parte de administração é essa, tá? Da demonstração do sistema. O que eu tinha para mostrar para vocês é mais ou menos como é que funciona o XCP. O XCP, e aí eu vou abrir aqui, vou abrir uma interface web para vocês ali, ó, por favor. Chegar no final. Vou
mostrar a interface web e vou mostrar a interface gráfica, web e a de linha de comando, tá? A interface gráfica, tá? Tem essa máquina aqui. Existe uma interface gráfica, tá? Só para vocês estarem sabendo, existe uma interface gráfica aplicativo. Mas essa aqui ela não tá rodando legal nos Macs. Então eu não vou mostrar para vocês. Tá, aqui, por exemplo, é uma das máquinas, só para vocês terem uma ideia, as máquinas físicas vão se chamar VM1, VM2, VM3, VM4, por aí vai. E aí a gente vai ter o serviço dentro dela. Por exemplo, a gente já tem aqui o DBServe1, que é um dos bancos de dados que está virtualizado. Tem o storage 1B, que é uma das máquinas daquele storage clusterizado. Essa máquina TF ainda não está em uso, mas vai ser a máquina que vai passar as transações de cartão. E tem um web 9 aqui que a gente estava usando para migração. O que acontece? Vamos matar esse cara aqui. Nós vamos dar um shutdown aqui. Bom, acho que não tem ninguém rodando web 9, né? Então beleza, vamos matar ele e vamos importar de novo. Pau. Não, mas eu acho que aí o pau é da interface web. Tá dando shutdown aqui. 100%. Bom, desligou. Nós vamos matar essa VM e vamos criar ela de novo, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona. Nossa, deletar uma máquina. Que ponto a humanidade chegou? Ok. Pau. Bom, então vamos dizer que a interface web não está assim 100%, tá? Não deletou? Não, um refresh. Não deletou, ele deu 500 aqui. Vou tentar deletar sem deletar o disco. Ok. Cancela. E aí, pau. Enfim, esse projeto, essa VM web aqui, ela é meio... E o que instala funciona no Linux? Funciona no Linux, funciona no Mac, só que aí tem que instalar MacPorts, instalar PyGTK, o GTK, uma série de bibliotecas para poder rodar a interface gráfica aplicativo. Ah, entendi. Mas ela funciona sem problema. E existe a interface Windows também, que funciona. Que na verdade toda essa ferramenta de administração, ela é a mesma ferramenta de administração do Xen Server comercial que a Citrix comercializa, e a mesma interface. Mas vamos fazer então pela linha de comando para vocês verem como é que é. Bom, estou lá na máquina, vocês conseguem enxergar melhor? Essa é a máquina física? Essa é a máquina física. A máquina física chama VM. No caso do VM2 aqui. Como é que funciona? Tá? Todas as máquinas têm um UID. Aliás, todas as máquinas, todos os objetos dentro do Xen têm um UID. Então, no caso, por exemplo, eu posso pegar, saber minhas máquinas, para dizer VMList. Todas as máquinas, tá vendo? Todas elas têm um UID. Storage, DB1 e Web9. Exatamente. Então, a Web9 está aqui, tem o UID dela. Então, vamos matar ela não. XEVM destroy o UID igual a máquina. Matou a máquina. Acabou, já era. Tchau. Liga isso de novo. De novo. Volta lá. Já foi. Inclusive, se eu entrar na web, mesma coisa. Vou deixar a web aqui aberta, a gente vai sair daqui a pouco. Acabou, já era. Ficou o disco dela, tá? Máquina é a mesma coisa, tem máquina, tem disco virtual e tudo mais. Os discos, no caso do GDI, do Xen, chamam VDI, tá? Que são os virtual, qualquer coisa que eu não lembro mais. Interface.
É que não é interface, é alguma coisa. Deixa eu listar aqui, só os que me interessam. Web Server 9, está aqui. 2 EDD, beleza. VDI, Destroy. É isso. 2 EDB. Já era o disco também. E aí a gente pode ver até aqui, ó, quer ver? Tem os storages. Inclusive cada máquina, é um dos conceitos do Shen, tá? Cada máquina tem vamos dizer, eles chamam de storage repositories. No caso tem o local storage, que é o disco da máquina. E aqui tem os discos virtuais. Eu tenho, por exemplo, um NFS ISO Library, onde estão os meus CDs. Ele é por exemplo, o próprio ISO Library é uma pasta compartilhada do storage server. Tem uma pasta lá compartilhada, tem todos os ISOs lá, de Windows, de Linux, tudo mais. Muita gente não usa, mas está lá por necessidade. DVD drives, na verdade, é a unidade física de disco, e o removable storage é só plugar um pendrive, alguma coisa lá. Depois, mais pra frente, vai ter uma pasta compartilhada de imagens IBM, por exemplo. As imagens que, vamos dizer, podem mudar de máquina, que nem o front, o site, o TF, tudo mais, pode subir em qualquer máquina, elas vão ter que ficar numa pasta compartilhada, para que todas as máquinas físicas possam enxergar. Então, mais para frente vai ter uma máquina física aqui nessa lista, uma pasta aqui, que vai ser um image storage, que é uma pasta compartilhada, onde vai ficar as imagens dos discos virtuais das máquinas. Bom, vamos lá. Então, eu criei minha máquina. Como é que eu faço para criar uma máquina nova, tá? Para eu não ter que ficar instalando no Linux, configurando no Linux, fazer tudo de novo, o que eu fiz? Eu já deixei pronto algumas imagens de máquinas prontas. Por exemplo, uma máquina de banco de dados vai ter, ainda não tem, mas vai ter. Uma máquina de web vai ter, e por aí vai. E aí o que eu preciso? Importar essas máquinas. Eu deixei junto com os ISOs, tá? Então, na verdade, a gente vai fazer o quê? VM import file name, esse negócio aqui, XVA é uma pastinha lá dentro, tá? Isso aqui tem um nome gigante, mas é aquela pasta compartilhada do coisa. Vocês vão ver por esse, lado aqui, ó, que é onde está o storage e ISOs. Só que local na máquina tem esse nome aqui, então por isso que eu preciso copiar. E aí tem, por exemplo, a gente usou, em vez de a gente já usou distribuições, antigamente a gente usou CentOS, depois durante um tempo a gente usou Ubuntu, e agora a gente está trabalhando com o SUSE. Por quê? É assim, principalmente com o nosso programa com banco de dados. As distribuições que são certificadas com banco de dados é Red Hat e SUSE. Ubuntu não é certificado com banco de dados, então é lógico que se a gente não tem contrato de suporte, no caso, a gente vai estar por conta própria se der alguma zica com qualquer distribuição, mas é mais garantido que uma dessas funcione melhor. E a gente teve problemas aí também com virtualização com Shen, então a gente optou, podia ter voltado para o CentOS, que é uma cópia do Red Hat, ou o SUSE, que a gente estava tentando, vamos tentar uma coisa mais, vamos dizer, mais moderna, porque no caso do CentOS, assim, tecnologicamente está em versões muito mais antigas, trabalhando com software muito mais antigo do que o SUSE. Mas enfim, então a gente importou aqui, ó. O SUSE é baseado no Debian? Ele é parecido com o Red Hat. Ele tem RPM? Ele tem RPM. Ele é baseado em RPM, mas ele não é a mesma estrutura do Red Hat. Então é uma estrutura um pouquinho diferenciada. Por exemplo, você não usa... Na verdade, assim, por exemplo, se eu vou instalar por exemplo, um pacote novo, um aplicativo novo no Ubuntu, eu vou usar o apt-get. No Red Hat é o up-to-date. É uma ferramenta semelhante.
No CentOS é o i1, que na verdade o i1 foi copiado de uma outra distribuição que eu acho que nem sei se ainda existe, mas chamava YellowDog. E no caso do SUSE é o Zypper, que é a ferramenta de gerenciamento. Quer dizer, muda detalhes, mas na verdade, todos esses, tirando o Ubuntu, que é baseado em Dev, né? É a mesma coisa. O resto são todos RPM. Bom, importar uma VM, inclusive aqui atrás, se vocês forem ver no web, já apareceu. Ela está aqui, sendo importada. Aqui embaixo já tem o status, 24%. Então, o que eu estou fazendo? Eu já tenho a imagem, o disco virtual pronto lá no Storage Server, as configurações da máquina, tudo. Eu estou lendo isso do Storage Server e jogando aqui na minha máquina, já montando disco virtual e tudo mais. Esperar terminar. E aí, pau. Como tudo que é meio beta, as coisas nem sempre dão tão certo quanto a gente imagina, né? Mas isso aqui na verdade tem a ver mais com a migração do storage do que provavelmente pela cara do erro ele não conseguiu ler a imagem do storage na hora que... Inclusive o senhor quebrou pronto para ficar registrado no vídeo interno depois. Pronto. Porque quebrou o MNT HTTP no Web3. Mas já arrumou. O MNT HTTP... Estava contando com o cara errado. Mas não foi alterado, velho. Foi. Não foi. HTTP foi. HTTP foi. É verdade. Tem razão. Não foi HTTP. Bom, gente, eu ia mostrar para vocês como é que isso aqui importa, tá? Na hora que terminasse, só que tá dando para eu ter que descobrir por quê. Na hora que terminasse, importar isso aqui já está pronto para eu dar um startup e já ia sair funcionando. O que acontece aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu ia bootar, ia conseguir acessar o console da máquina aqui. Vou esperar que ele vá abrir o console da máquina. Já está aqui a máquina bootada, ia conseguir logar com ele lá na máquina, porque na hora que ele bootar ele ia pegar um IP qualquer. Não. E aí tem um script, só para vocês ficarem sabendo, importei uma máquina, né? Tem um script que é o config IP, vai perguntar o nome da máquina, o IP da máquina, confirma, pau, ele já vai configurar a máquina com IP, com todos os nomes, tudo certinho, rebuta a máquina e já entra certo. Isso aí não está usando agora. Essa máquina que você abriu não está usando nada por enquanto. Tá, é o storage, é aquele storage redundante. Não rodei o script, tá? Eu abri, mostrei, mas não rodei. Tinha que dar o enter para terminar. Tem que dar o enter para terminar. Passei o carinha do bico. Olha o perigo. Mas basicamente, isso aqui é desse jeito que funciona, tá? Deixa eu ver o console. Então, assim, aconteceu já, só para vocês terem sabendo, aconteceu realmente por exemplo, esse Web 9 que ele não estava 100% redondo, porque ela é uma máquina de migração, tá? Então não é que nem os outros webs. E aconteceu ele travar, ele estava travando, até porque ele estava super populado, ele estava com capacidade para 3 clientes, já tinha 4. Então, assim, ele estava travando a máquina, teve uns problemas. E aconteceu do pessoal reiniciar a máquina não querer voltar. Então, assim, pode acontecer, não é um problema 100% resolvido, mas já está bem melhor, porque você precisava reiniciar 6, 7, 8 vezes a máquina para a máquina voltar. Máquina virtual. Agora, tá mais ou menos assim, 80% das vezes que vocês reiniciarem a máquina, ela vai voltar. Pode acontecer de uma vez ou outra não voltar e aí precisa reiniciar de novo. Mas o padrão é 80% ou 90% das vezes que você reiniciar as máquinas, elas vão voltar. Então, basicamente o que eu tinha para mostrar hoje para vocês era isso, tirando que não funcionou, né?
Depois eu abri aqui com calma para ver por que não conseguiu importar. Não sei se foi falha na hora de copiar a imagem de uma máquina para outra. Só vou tentar fazer o seguinte aqui. Em vez de importar um app, eu vou importar uma vazia só para ver se vai. É o OpenSUSE, né? É o OpenSUSE. Só para ver se foi falha mesmo ou não. Mas basicamente é isso. Ele vai criar um disco, vai importar. Não está querendo importar, mas depois eu vejo o que aconteceu aqui no meio do caminho. Mas isso foi de ontem para hoje, porque foi exatamente ontem que eu migrei as máquinas, migrei o storage, essa parte das imagens de uma máquina para outra. Legal, para ter uma ideia boa.